todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Goticler e eu trago-vos um novo vídeo de opinião. Desta vez de um livro de parceria que eu aproveito desde já para agradecer à Top Seller por me ter disponibilizado o exemplar deste livro. Eu estou a falar de nada mais nada menos do que a publicação de início do ano da Top Seller, que está a ser um sucesso, O Pacto de Elle Kennedy. Este livro foi lançado pela primeira vez em 2016, se não estou em erro. Em 2016 em Portugal pela Soma de Letras e este ano está a ser relançado pela Top Seller com estas capas lindas de morrer. Este foi lançado no dia 11 de janeiro, se não estou em erro, e dia 23, segunda-feira, foi lançado então o segundo volume, O Erro, que estou ansiosa por ter nas mãos e ler, porque não tenho palavras. Isto é lindo, gente, meu Deus do céu, isto é qualquer coisa de extraordinário. É mesmo muito, muito incrível. Então, este livro é o primeiro volume da série Off Campus. É um romance erótico e é uma história incrível. Vai-nos contar aqui a história da Anna e do Garrett, dois estudantes universitários. Ela estuda música, mais provavelmente canto, ele estuda história e é jogador de hóquei. E são duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Não há nada que nos diga no início que estes dois se vão juntar. Nada. Estamos a falar de dois polos completamente opostos. Ela, aluna de 20, que não lhe interessa minimamente nada jogadores de hóquei, a quem ela acha que a maior parte são burros e que as notas lhes são dadas por serem da equipa da faculdade. E por outro lado temos um Garrett que é um jogador de hóquei, que ao contrário daquilo que toda a gente pensa, é um aluno exemplar com 19 e 20 e que tem os seus problemas, assim como a Anna. Logo no início deste livro ficamos a saber que a Anna, aos 15 anos, foi vítima de uma violação por parte de um colega de escola e que essa violação alterou bastante a sua forma de estar na vida e de se dar com os outros. Apesar de não ter sido não ter modificado a sua vontade de viver, fez com que ela se tornasse extremamente cautelosa, não gostar de ir a festas, não beber bebidas alcoólicas em público, ou até mesmo água. Normalmente leva sempre a sua bebida. Se for com alguém, essa pessoa não pode beber álcool. Entre outras coisas, há muitas outras situações. E há uma em particular que a afeta muito, que é na parte da intimidade com um homem. Apesar que após isso teve, obviamente, teve relações, teve um namorado por um período mais longo, mas que a relação acabou por terminar, já que haviam situações que ela não conseguia, não se sentia à vontade, nem se sentia confortável para estar com essa pessoa. E nós aqui encontramos uma Anna que tem uma certa apaixoneta por um rapaz, um jogador de futebol americano da faculdade, o Justin, e que ela não sabe como começar uma conversa com ele, como se aproximar dele. E é aí que vai entrar o Garrett. O Garrett aparece após uma aula de ética filosófica, acho que é esse o nome da disciplina, no qual a turma toda tem notas extremamente baixas e a Anna tem um 20. Então o Garrett, quando se apercebe, começa-lhe a pedir ajuda, começa-lhe a pedir explicações, e é aqui que surge um pacto entre eles. Vão-se ajudar mutuamente. Ela irá ajudar o Garrett com os estudos para tirar uma boa nota na prova de recuperação desta disciplina e ele irá ajudar a Anna a tornar-se a mulher mais apetecível, dizendo assim, para utilizar um bocadinho as expressões que eles usam, mais popular da faculdade, só por sair com ele, só por ter um encontro público com ele. E então há este pacto, mas as coisas começam a mudar. Pois é.
as coisas vão mudando e estas duas alminhas que não têm nada a ver uma com a outra tornam-se inseparáveis. Primeiro, de um pacto passa para uma amizade e de amizade passa para uma relação amorosa. Uma relação que ninguém acreditava que era possível, mas que depois acontece. E é aqui que vai começar o melhor deste livro. Na realidade, eu acho que o livro todo é muito bom, mas há momentos épicos neste livro. Obviamente, quando falamos de romances eróticos, vamos pensar, há cenas de sexo. Há, obviamente. Bastante descritivas, temos que ser sinceros. São cenas muito descritivas. Mas a verdade é que isso causa uma certa intensidade à história. De certa forma até uma certa graça, porque apesar de serem muito descritivas e serem momentos mais hot, não é? Temos aqui momentos divertidos entre eles. Estes momentos normalmente são muito divertidos. E então é muito engraçado estar a ler esses momentos. Eu li alguns, eu não sei, eu já não me recordo onde é que eu li, mas eu li alguns a alguém a tentar comparar este livro com As 50 Sombras de Grey. É impossível comparar estes dois livros. Primeiro porque, no caso das 50 Sombras, a história principal é o sexo. Estamos perante uma personagem que é sadomasoquista, que tem um estilo de vida completamente diferente daquilo que é considerado habitual e que vai, de certa forma, puxar uma jornalista para esse estilo de vida. Ou seja, a história não sai muito daí. Quem já leu pelo menos o primeiro livro, como é o meu caso, As 50 Sombras, aquele primeiro livro, é muito intenso em pormenores sexuais. Extremamente intenso a esse nível. Tão intenso que eu sinto que é cansativo. Eu sou sincera, a mim custou-me para caraças ler esse livro. Já o Pacto, eu não sei como é que são os outros da série, mas este livro pelo menos tem, obviamente, a sua dose de descrições sexuais, de situações, de relações, etc. Mas a história principal não é o sexo. Existe uma história contada, a história do Garrett e a história da Anna, e essa história tem, como um dos elementos, o sexo. Ponto. Mas não é o tema principal e não é o tema essencial da história. Esta história tem muito mais. Tem dois temas extremamente fortes, duas problemáticas muito fortes, que podem criar triggers aos leitores. Então eu sinto que é necessário falar sobre isto. Existem dois triggers muito fortes neste livro. Um deles a questão da violação e o outro uma questão de violência doméstica. São dois pontos extremamente fortes, temas pesados, temas marcantes e que marcam desde o primeiro momento as personagens. Nós vamos compreender mais para o final do livro que tanto a Anna como o Garrett têm a sua personalidade formada consoante aquilo que lhes aconteceu na vida. E estas duas situações, estas duas... Como é que eu vou dizer isto? Estas duas questões tão fortes vão ser aquelas que vão marcá-los, que os vão modificar, que os vão fazer ser as pessoas que são e que os vão ajudar a reconstruir-se a si próprios. A vontade de se libertarem daquela situação. Falando agora de uma perspectiva mais técnica sobre o livro. Primeiro, o livro está extremamente incrível. Está realmente incrível o livro. O desenvolvimento da história está perfeito. Perfeito mesmo. É difícil encontrar uma história com um desenvolvimento tão bom e ainda por cima um romance erótico, como é o caso deste livro. O desenvolvimento é qualquer coisa de extraordinário. Notei alguns... E eu aqui tenho quase certeza que não estamos a falar de uma questão de erros, mas talvez de uma questão da parte da digitação das palavras na tradução. Existem alguns erros, coisas mínimas, que eu sou sincera, eu nem apontei, porque não achei que fosse grave.
Não há assim nada por aí além, é uma coisita ou outra. De haver uma letra a mais na palavra ou faltar um espaço. Aquilo que eu notei que acontece em alguns casos, de algumas das situações que eu me percebi, é, por exemplo, acabar a palavra e não haver um espaço entre a outra, ou ser, por exemplo, um i qualquer coisa e não há o espaço. Lá está, é uma questão da parte de computação que não se pode fazer nada porque pode acontecer a qualquer um. Isso eu notei. Mas de resto, acho que os temas estão muito bem contextualizados. Acho que não é nada fácil quando se escreve um livro em que tem duas temáticas tão fortes como aquelas que eu referi anteriormente. E não é fácil falar sobre estas questões de uma forma ou seja, com respeito, de maneira a tentar não ferir suscetibilidades, a não provocar demasiados triggers no leitor. Não há romantização da situação, o que também é muito importante na minha perspectiva. Ambas as situações são expostas como são, mostrando a gravidade de cada uma delas e a forma como cada um dos protagonistas destas histórias tentaram ou conseguiram libertar-se delas. No caso da violência doméstica, de uma forma, no caso da violação, de outra. Por isso, esses aspectos estão muito bem colocados. Depois, a nível, por exemplo, de descrição de jogo, no caso do hockey, acho que está. Não há assim grande quantidade, mas está bom. Também está muito bem contextualizado a nível da questão universitária nos Estados Unidos. A parte das sorority houses, dos campos, das universidades serem muito focadas nas suas equipas de desporto, seja futebol, hockey, o que for, mas a intensidade que cada faculdade dá a estas equipas e aos seus integrantes, a constante vida em festas dos universitários, principalmente nos Estados Unidos. Também acontece muito cá em Portugal, mas a vida universitária estadunidense é completamente diferente da nossa. Então está tudo muito bem descrito, está muito bem apresentado. Até as próprias... como é que eles chamam? As próprias repúblicas, ou seja, as casas comuns onde os universitários vivem, que não são sorority house, são como se fossem apartamentos comunitários para estudantes, que aqui também há. Nós aqui temos os alojamentos para estudantes, por exemplo, no caso ali da zona da... Como é que se chama? Ai, deu uma branca. Na Esprela, ali na zona da Esprela, tem a Faculdade de Medicina, tem a Faculdade de Ciência, tem uma carrada de faculdades, tem ali a parte, a zona, os prédios de alojamento estudantil, tem também na minha faculdade, na FLUP, e entre outras na de arquitetura também tem. Isso aqui isso já é mais comum entre países, mas há muitas coisas diferentes e nós neste livro temos isso tudo muito bem descrito. A forma como decorrem as aulas, os locais, as salas, a descrição. Não há muita descrição da faculdade, há mais descrição das casas dos estudantes. Mas isso também está muito bem conseguido. O final está ótimo, está mesmo muito bom. Não há pontas soltas. Por aquilo que eu entendi, cada livro, cada volume é a história de duas personagens diferentes, por aquilo que eu entendi. Eu espero que o próximo seja tão bom como este. Eu este gostei muito das personagens. Acho que as personagens são muito fortes, são muito bem construídas. Acho que a autora conseguiu construí-las de uma forma muito boa. No caso da Ana, temos uma rapariga extremamente forte, resiliente, sobrevivente. Como ela diz, eu não sou vítima, sou uma sobrevivente. Temos uma estudante extraordinária e alguém que sabe bem o que quer da vida, mas apesar de tudo que é amiga do seu amigo e que se o melhor para a outra pessoa
for o afastamento da Anna, ela irá fazê-lo. No caso do Garrett, temos uma personagem também ele forte, mas ao mesmo tempo bastante sensível, com uma bagagem muito grande em cima. Temos uma personagem que, por tudo aquilo que passou, não sabe amar, então ele sente que é preferível manter uma vida louca e dormir com esta e com aquela, se elas não se importarem, mas não criar um relacionamento sério, não o sabe fazer, e vai encontrá-lo com a Anna, vai descobrir essa parte dele com a Anna, e eu acho isso muito interessante, ver a evolução do Garrett. Acho que das duas personagens, aquele que evoluiu mais até foi o Garrett e não tanto a Anna. E depois temos as personagens secundárias que também dão muito à história. Por isso, de uma forma geral, a história está muito bem conseguida. Tem princípio, meio e fim, não há pontas soltas. O desenvolvimento é o necessário. Mesmo as cenas mais picantes são bem descritas, são obviamente é uma linguagem mais para o calão, é uma linguagem um bocadinho mais ordinária, mas era o de esperar para situações daquelas. Mas de resto acho que está muito bom e recomendo, sem sombra de dúvidas, o Pacto de Al Kennedy. Mais uma vez, muito obrigada, Top Seller, por me terem disponibilizado este livro, está extraordinário e vale mesmo muito, muito a pena. Parabéns pela publicação e mais uma vez obrigada. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!